Bom dia, graça e paz. Nós estaremos estudando nesta manhã a lição 3 da Escola Bíblica, que trata do tema Santidade e Ressurreição. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido para conosco, enviando o Teu Filho Jesus para morrer na cruz e nos dar a garantia da vida eterna contigo. Te pedimos, ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo nos dê entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, e que nos ajudes a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ministrado, nos ensinado. Nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nosso estudo, ele é baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Eu peço que você possa acompanhar esta leitura, que diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Nós acabamos de ler um texto em que o apóstolo Paulo, ele exorta, ele orienta, ele ensina a igreja de Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses, a viverem uma vida agradável a Deus. Eu achei interessante o apóstolo Paulo, ele chamar a atenção para isso. E faz-me lembrar do apóstolo Pedro, certa vez, que disse que importa agradar a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós somos colocados diante até mesmo de leis que elas são, vamos dizer assim, são legais, mas não são morais. E aí, como nós, cristãos, devemos nos portar diante disso? A palavra do Senhor, ela nos exorta, ela nos chama, nos convoca para vivermos e mantermos a nossa vida em santidade,
consagrada, dedicada ao Senhor. É isto que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica e extensivamente à igreja de Cristo, que também somos nós, que nós também fazemos parte. O apóstolo Paulo, ele usa aqui esse termo finalmente, que significa quanto ao resto, porque a carta ela ainda não está no seu final. Ele está fazendo uma colocação aqui e este chamamento, este rogo é para que a igreja ela viva esta vida que agrada a Deus. Nós sabemos que a orientação de Deus na sua palavra é que nós devemos viver a vida de santidade e paz, porque sem a santificação, sem a paz com todos, diz a palavra que ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor Deus se não viver uma vida de santificação e de paz com todos. Ele trata os tessalonicenses como irmãos, porque nós sabemos que fomos gerados pela graça de Deus, pela regeneração, pelo novo nascimento que nós experimentamos na pessoa do Espírito Santo de Deus. De modo que somos chamados, somos convocados a viver esta vida de santidade, esta vida de dedicação, de consagração a Deus. Na lição, nós aprendemos que o que Paulo está propondo é uma exortação à igreja a uma vida de santidade, de amor fraternal e servindo a Deus e de trabalho na obra de Deus. Também nós vemos nesta lição 3 sobre santidade e ressurreição que o apóstolo Paulo ele trata também de assuntos escatológicos, sobre a ressurreição dos crentes e a vinda de Cristo. E a gente pode observar aí que a vida de santidade e aguardar o retorno, a volta de Cristo, são temas intimamente ligados. O apóstolo Paulo ele sempre teve o cuidado de advertir a igreja acerca da iminência, ou seja, da brevidade da volta de Cristo. Enquanto muitas pessoas vivem da forma como acham bem, e hoje está muito em voga o hedonismo, as pessoas estão na busca do prazer pelo prazer, elas não têm a capacidade de perceber que os fatos que estão ocorrendo, que os sinais que nós estamos experienciando neste tempo apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo. De modo que nós, a Igreja do Senhor Jesus, devemos estar conscientes disso, que viver a vida de dedicação a Deus é imprescindível, é necessário
nós não devemos colocar isto como segundo plano, não devemos ver isto como algo secundário, mas devemos priorizar. E não foi por acaso que o Senhor Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E isto é muito pertinente hoje, onde muitas pessoas estão sendo influenciadas a olhar a vida como se ela se restringisse, se limitasse só a esse tempo que nós vivemos aqui. Há uma advertência na Bíblia que, se não me engano, o apóstolo Paulo diz que se nós aguardarmos Jesus só para esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dentre os homens. E nós sabemos que isso é verdade. Nós vivemos num mundo que a própria palavra de Deus diz que este mundo está posto sobre o maligno. Este mundo jaz no maligno. E esse sistema do mundo, ele está influenciado pelo príncipe das trevas. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, devemos ter o cuidado de não nos deixar levar, de não nos deixar influenciar pelas coisas deste mundo, porque elas são efêmeras, elas passam. E o Senhor Jesus diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus disse mais ainda, que nós, eu e você que compomos a Igreja de Cristo, somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Então nós estamos aqui para justamente fazer essa diferença, salgar este mundo que está contaminado, que está deteriorado, e ser luz neste mundo que está em trevas, para que as pessoas elas vejam que nós estamos aqui, como Jesus na oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos aqui no mundo, mas nós temos um objetivo aqui no mundo, nós temos um propósito. A igreja tem um sentido aqui no mundo, que é ter o compromisso com a verdade. A palavra de Deus diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então nós temos que ter esse cuidado de não estar envolvidos com as coisas deste mundo, estar influenciados com aquilo que passa, com aquilo que é perecível, mas nós devemos estar vivendo aqui no mundo, mas sabendo que nós somos cidadãos do reino dos céus. De modo que é imprescindível para nós vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Líderes e liderados. Todos nós fomos convocados, fomos chamados, após termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, a experimentarmos a fé e o arrependimento. Nós agora, ou seja, nós termos sido justificados, nós agora temos que viver uma vida de santificação. A palavra diz, eu volto a frisar, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, que nós possamos ter esta visão do reino de Deus, de viver uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, não contaminada com as coisas deste mundo, mas vivermos aqui, neste mundo, sabendo que nós vamos viver eternamente no reino celestial com o nosso Deus, de modo que somos convocados, somos chamados, exortados a viver
uma vida de santidade, de fé e amor. Amém. O tópico que trata da ressurreição encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite, quando as pessoas disserem: tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele está dando à igreja a orientação acerca de viver a vida cristã de modo que esteja cada um preparado para, ao soar a última trombeta, nós sermos arrebatados e vivermos eternamente com o Senhor. E nós sabemos que a segunda vinda do Senhor Jesus, ela será o maior evento da história da humanidade. E muitos serão pegos de surpresa, porque não estarão preparados. E nós, a Igreja de Cristo, somos conclamados a permanecer vigilantes, sóbrios, alertas e dedicados à missão de Deus. Nós, Igreja de Cristo, temos uma missão a cumprir aqui nesta terra. E nós seguimos o exemplo do nosso mestre, do mestre por excelência, que é o Senhor Jesus, que ele veio a este mundo com a missão de buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Inclusive eu e você estávamos em trevas, estávamos vivendo uma vida pecaminosa, mas por um favor que nós não merecíamos, este favor é a graça de Deus, nós fomos alcançados e agora reconciliados com Deus, temos paz com Ele. E uma vez que nós nos reconciliamos com Deus, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz que todos nós que nos reconciliamos com Deus temos um ministério. Todos. Seja líder, sejam os liderados, todos nós temos o ministério
da reconciliação, ou seja, de proclamar às pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus, precisam se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor das suas vidas. De modo que, vivendo assim, nós estamos cumprindo a nossa missão e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo em alerta acerca da volta, da segunda vinda do Senhor Jesus. Para nós, os crentes, os cristãos, será um tempo glorioso quando Jesus voltar, um tempo de vitória e grande alegria, pois somos filhos da luz. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que a vida que nós vivemos de santidade, ela deve ser mantida cotidianamente. Sabemos que a santificação é um processo e nós precisamos diariamente viver esta vida de santidade, de dedicação a Deus, tendo cuidado de nos purificar, como está escrito que pela palavra, nós somos santificados pela palavra. Ou seja, precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias. Isto é fundamental, isto é algo que nós não devemos colocar em segundo plano, mas deve ser prioridade, porque nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus, ela será repentina, e nós sabemos também que todo olho verá quando soar a última trombeta, que vai acontecer. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E ao ressuscitar, nós, os que ressuscitaram e nós que estivemos vivos, seremos arrebatados juntos. Ninguém vai primeiro do que ninguém, nem os que morreram antes, nem os que estiverem vivos, mas todos nós seremos arrebatados juntamente e vamos viver com o nosso querido Jesus, nosso amado Senhor Jesus. Vamos viver em glória com Cristo eternamente. Então a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. A esperança da igreja está nisto, na parousia, ou seja, parousia significa a segunda vinda do Senhor Jesus. E tendo esta esperança, o que nós fazemos? Nós buscamos viver uma vida de santidade, de consagração, de dedicação ao Senhor, e também aguardando, com expectativa, com alegria, vivendo o amor de Deus, aguardamos esta segunda vinda com dedicação. Esta carta do apóstolo Paulo, ela é tão atual, ou eu diria mais atual, como alguém já disse, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, ou que vai ser exposto amanhã. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eterna, ela é imutável. O que Deus falou, Ele cumpre,
não volta atrás. E nós vivemos nesta certeza, porque fé é certeza de que o Senhor Jesus, Ele breve vai voltar. E tendo esta certeza, nós vivemos como a palavra nos ensina, vivemos esta vida priorizando o reino de Deus, buscando viver em santificação, em santidade. E nós não devemos, foi também um conselho de Paulo aos Tessalonicenses, que é extensivo a nós este conselho, que nós não devemos viver tristes, mas como Paulo mesmo diz sobre ter o controle, que é o fruto do Espírito, nós temos o domínio próprio, temos o controle sobre a nossa vida, para nós não nos contaminarmos, seja sexualmente ou de qualquer outra forma, não vivermos uma vida de sensualidade, mas dedicarmos a nossa vida prioritariamente a Deus, vivendo no seu reino, vivendo em santidade, e certos de que o que a palavra do Senhor nos diz, que a alegria do Senhor, a alegria dele, de Deus, é a nossa força. Então devemos viver nessa expectativa da vinda de Jesus. A Igreja de Cristo deve viver em alegria. Foi o que o apóstolo Paulo orientou à Igreja de Tessalônica, e que também é extensivo esse ensino a nós. O apóstolo Paulo também orienta a termos atitude de sabedoria em todas as coisas, retendo o que é bom. O conselho de Deus na sua palavra é que nós devemos examinar tudo e reter o que for bom. E este conselho, este cuidado, a Igreja de Cristo deve ter, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo agora. E o apóstolo Paulo, ele conclui pedindo a Deus que santifique sua igreja no cumprimento da sua missão até a vinda de Cristo. E não nos esqueçamos, irmãos, devemos viver esta vida de santidade e certo de que Cristo, a qualquer momento, ele virá para arrebatar a sua igreja. E nós devemos estar preparados, devemos estar prontos, como a igreja que é a noiva, aguardando o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. O pedido de Paulo também é que os irmãos orem por sua vida e ministério. Este cuidado a igreja deve ter também com relação aos líderes, orar diariamente pelos líderes, para que Deus possa lhes conceder sabedoria, possa lhes conceder graça para o exercício do ministério, e também aguardando a vinda do Senhor Jesus em santidade, em fé e amor. De modo que estes são os ensinos de Paulo à igreja de Tessalônica e à igreja do século XXI, que é a igreja que nós estamos vivenciando hoje, a viver uma vida de santidade e aguardando a volta de Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está nessa expectativa, nesta esperança de que o Rei da Glória virá e nós vamos reinar com Cristo em glória eternamente. E esta é a nossa certeza, esta é a convicção que nós temos em Cristo Jesus, de que nele, em Cristo,
a sua igreja, nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama verdadeiramente. Amém.